Olá, namastê. Vim trazer um pouquinho para nossa live de hoje, na verdade, o nosso bate-papo de hoje, né? Porque a intenção, na verdade, é compartilhar conhecimentos. Compartilhar conhecimentos nesse mês de outubro, que é, na verdade, um mês dedicado ao câncer de mama, né? Como evitar, como tratar, né? A gente fica muito rodeado em cima de quais são as dicas para evitar o câncer de mama, quais são as dicas para tratar o câncer de mama. Mas eu queria trazer, na verdade, dicas para você evitar tudo isso, né? A gente está sempre querendo remédios para curar doenças. A gente nunca quer remédios para evitar as doenças, né? A gente nunca está atrás de coisas que possam, na verdade, nos ajudar a não ficar doentes. É a minha proposta aqui, todas as segundas-feiras, vai continuar sendo essa, né? A minha proposta vai continuar sendo de trazer consciência e responsabilidade para as nossas ações no nosso dia a dia. Então, de uma forma geral, eu não vou falar aqui hoje, eu não quero trazer, na verdade, dicas de como você pode tratar o câncer de mama. Eu quero trazer para vocês dicas e conhecimentos para que vocês possam, de uma forma geral, melhorar como ser humano de uma forma geral, para evitar doenças. Não apenas o câncer de mama, mas qualquer tipo de câncer, qualquer tipo de doença. Esse, na verdade, é o grande objetivo das minhas lives da segunda-feira, né? Eu sei que às vezes não são temas que são interessantes, partindo do princípio aonde a gente tem o vício e a tendência de querer coisas fáceis na vida, né? O ser humano quer sempre fórmulas. O que seduz a gente, de uma forma geral, é propostas milagrosas, propostas que possam trazer para a gente a cura mais rápida, para que a gente não precise, na verdade, ter nenhum esforço, né? Infelizmente, hoje, yoga, massagem, meditação, todas as ferramentas de cunho holístico, né? De que holístico significa o holo todo, de ver todas as versões do ser humano, hoje, infelizmente, elas estão muito distorcidas, né? Hoje, a própria medicina holística, nós temos hoje propostas milagrosas de cura. Como se a gente pudesse pular a etapa do conhecer-se, né? Do autoconhecimento, né? Nós temos todos um lado escuro. Nós temos todos um lado que não temos nenhuma disponibilidade para conhecer, para desenvolver uma intimidade, né? Então, na verdade, o que eu quero trazer para todos é cada vez mais uma pílulazinha de autoconhecimento, sabe? A autoajuda, ela não é simplesmente técnicas que você solta e a pessoa simplesmente vai usar aquilo ali para ela ficar curada. A autoajuda, na verdade, a maior ajuda que o ser humano pode ter é de encontrar um caminho direto para ele mesmo, sabe? Na yoga, a gente está sempre trabalhando, pelo menos é essa a proposta verdadeira do yoga, é de trazer os yamas e niyamas, que é como você conviver com o outro e como você conviver consigo mesmo. Como você evitar as coisas ruins da sua vida e como você trazer para a sua vida coisas boas. Eu tenho tido muitas experiências depois dessa pandemia, né? Experiências que têm me trazido, na verdade, também muita dor, como muitos de vocês, né? Experiências que vêm me trazendo, na verdade, muitos sentimentos de medo, porque eu sei que a mudança é inevitável. E sempre eu escutava, né? Sempre eu escutava que pessoas de personalidade forte, né? Eu trabalho com isso. Pessoas de personalidade forte, elas são um pouco assustadoras, né? E tem duas questões da personalidade forte. Tem a personalidade forte como uma autodefesa, né? E tem a personalidade forte daquela pessoa que sabe exatamente onde está pisando, o que ela quer, o que ela acredita, né? Então, nós sempre que temos um professor, nós sempre que temos uma pessoa que seja mais velha, que a gente considere de uma certa forma um mentor, a gente tem uma tendência de olhar com uma certo distanciamento, colocando, na verdade, essa pessoa num patamar
aonde eu não consigo ter a intimidade, né? Então, assim, aquele professor, ele inspira o respeito, ele inspira a seriedade, e às vezes o respeito, a seriedade, a sabedoria, em vez de aproximar as pessoas, distancia delas. E eu ficava me perguntando, na verdade, por que disso, né? Por que a gente tende a se assustar com as pessoas que têm a personalidade forte? Muitas vezes eu me questionava isso também, porque num grande momento da minha vida eu sentia medo, né? Eu lembrei de um professor que eu tenho, um baba que me orienta na Índia, né? O professor Krishna, e ele é um senhor de barba branca, né? Uma tez extremamente morena, ele é do sul da Índia, e ele começou a ser meu mentor lá na Índia. Eu ia para casa dele, começava a fazer os estudos de yoga, né? E ele é ainda, né, meu grande mestre, meu grande professor, sempre me pontuando coisas que eu não queria ouvir, ou que eu não achava que não estava preparada para ouvir, né? Mas eu ouvia com tanta sabedoria, aquilo me inspirava respeito, mas também me inspirava medo, me mostrava a personalidade dele forte, mostrava assim, como falar com ele fazia eu tremer as minhas bases, né? Porque muitas das minhas sombras eu não queria entrar em contato. Porque assim é a nossa vida, né? A gente quer sempre estar em contato com a luz, a gente está o tempo todo buscando uma experiência estável de prazer, né? E, na verdade, não existe essa experiência, essa vida 100% prazerosa. Porque se você conhecesse, só tivesse prazer na sua vida, com toda certeza, você não valorizaria isso, né? Então, mas a gente fica nessa ilusão. A gente fica na ilusão de que a vida ela é separada em vários estágios, né? Uma coisa é meu casamento, outra coisa é meus filhos, outra coisa é meus amigos, outra coisa é meu trabalho, outra coisa é o dinheiro, outra coisa é a minha sexualidade. Como se essas coisas elas fossem separadas da gente e que elas não afetassem o meu jeito de ser, as minhas inseguranças não afetassem essas outras áreas. A gente acha que está tudo separado e não está separado, né? Se eu me sinto cansada no trabalho, se eu me sinto cansada na minha relação, se eu me sinto cansada de alguma forma, né? Eu preciso inevitavelmente olhar para isso. Por que eu estou cansada? Como é que eu estou conduzindo a minha vida? Porque, na verdade, a vida ela não é pesada, nem para mim, nem para ninguém. A forma como lidamos com a vida, né? A forma como olhamos para a vida da gente, é que faz com que a gente se torne pessoas pesadas. Eu me considero uma pessoa extremamente difícil, né? Eu tenho eu escuto muito isso. Nossa, Zac, eu tinha tal dúvida, mas eu tinha medo de falar com você. Ah, Zac, eu queria falar isso, mas eu fiquei assim, né? Porque você é sempre tão assim. E eu comecei a me noiar com isso, e comecei a achar que talvez eu fosse uma pessoa que inspirava medo, né? E a verdade é que talvez eu passe muito comprometimento com as coisas que eu falo, né? Muita imersão nas coisas que eu digo. Eu pontuo e falo o que eu acho, se você me perguntar, né? E às vezes se relacionar com uma pessoa que, se você perguntar, ela diz, não é muito conveniente quando eu não quero olhar, não é verdade? Então, o câncer e muitas outras doenças que acometem a todos nós, né, sejam elas quais forem, nós estamos falando do câncer, mas, por exemplo, a artrite reumatoide, certo? A própria circulação, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade, têm circulação, a própria constipação intestinal, por exemplo. A constipação intestinal, ela não é de forma nenhuma vista como um grande problema no corpo. E a constipação intestinal, ela é responsável por várias doenças que a gente tem no corpo. Várias. 90% das doenças que a gente tem no corpo estão diretamente relacionadas à qualidade dos intestinos que a gente tem. Mas olhar para os intestinos, olhar para o funcionamento intestinal, nunca foi uma prioridade para uma grande população mundial. E falar desse tema, embora eu tenha falado muito sobre esse tema durante anos da minha vida no meu trabalho, ainda assim é um tema que ele não é muito sedutor. Mas quase todas as pessoas têm um problema intestinal, né?
Então, todos os órgãos do nosso corpo, eles merecem atenção. Todas as nossas emoções e conflitos, eles merecem ter uma atenção. A nossa tendência de estar sempre apontando o dedo, né, sempre para o externo e sempre dizendo, né, porque o outro, você é muito pesado, você é muito raivoso, porque meu trabalho é difícil, né, porque meu casamento é difícil, né? A gente está sempre atribuindo ao outro, na verdade, energias que estão pulsando dentro da gente que a gente não se disponibiliza a olhar. Percebe? Então, de uma forma geral, eu vejo todo esse processo que estamos vivendo nesse momento da vida no mundo, né, como mais uma resistência de olhar para o que precisa desesperadamente ser mudado em nós. Continuamos vivendo, apesar de uma pandemia, ainda na negatividade, na negação, né? Somos pessoas que não acreditamos, somos pessoas que não queremos olhar. Não é nenhuma questão mais de acreditar ou não acreditar, porque contra fatos não existem argumentos, né? É uma questão de olhar para isso, com tudo isso, com responsabilidade. Então, muitos de nós não querem olhar para tudo isso. Muitos de nós achamos que sermos responsáveis pela nossa vida é pesado. Sermos responsáveis e atentos ao que nós falamos, ao que nós pensamos, às escolhas que a gente faz é pesado. Ninguém quer isso. Todo mundo quer uma mágica na vida. Todo mundo quer uma vida de perfumes e flores e prazeres, né? E nunca acha que só isso não tem como existir. Só esse estímulo de prazer, ele é impossível de existir permanentemente no homem. Enquanto a gente continuar insistindo em não olhar, a nossa tendência, inevitavelmente, é de muita amargura. E o câncer, ele é uma das consequências disso. São as células que resolvem se multiplicar mortas. É a multiplicação de células mortas, da negatividade, da resistência à sua própria responsabilidade. A tristeza que a gente sente, né? As amarguras que a gente sente, é inevitavelmente por conta das frustrações que a gente tem. E de onde vêm essas frustrações? De uma gama de expectativas que criamos todos os dias. Então, quando eu falo de uma ferramenta como a yoga, eu venho falando muito sobre isso, eu acho muito engraçado, porque todo mundo pensa que yoga, literalmente, é prática de alongamentos, numa terça, numa quinta, ou numa segunda, numa quarta, 2 vezes por semana. Então, as pessoas dizem assim, você pratica yoga quantas vezes por semana? Né? Quantas vezes por semana você faz a sua prática de yoga? Não é assim. Yoga é uma escolha de vida, é uma proposta que você traz para você, inclusive de aprender a ética, de questionar você o tempo todo. Você se questionar. Você está questionando os seus pensamentos, você está questionando as suas ações, você está questionando o seu modo de vida, né? Então, o que é você viver fora de casa? Tem gente que diz assim, não se deve levar trabalho para casa, né? Mas o trabalho é uma extensão de você. É óbvio que você não vai pegar uma pasta de trabalhos e passar os seus finais de semana, 24 horas por dia, né? Resolvendo contas e contas e contas, tá? E não ter outros tipos de vida, né? Ter outras opções de vida, desfrutar de outras experiências. Não é disso que eu estou falando. Mas nada está separado de você. E o grande problema de muitas vezes a gente viver intensamente a questão energética do trabalho, do dinheiro, está relacionado com o medo da sobrevivência. Então, a forma de eu trabalhar passa a ser pesada. Ela passa a ser completamente a parte do prazer. O meu trabalho não é um lugar de prazer, é um lugar de trabalho. E essa separação é que torna o seu trabalho muito mais difícil. Essa separação é que torna a sua relação muito mais difícil. Essa separação é que torna a falta de compromisso com o seu corpo, com a sua saúde, muito mais difícil. Porque eu acho que cada coisa está no seu lugar que tem que estar. E eu estou aonde? Como é que eu interajo com isso? Eu sou uma máscara agora para o trabalho, daqui a pouco eu sou uma máscara para minha relação social, daqui a pouco eu sou uma máscara
para o sexo, daqui a pouco eu sou uma máscara para os meus filhos, né? Então eu começo a ter uma máscara para cada relação que eu vou ter na minha vida, e eu fico me partindo, eu fico, na verdade, me diluindo, né? Me fragmentando, e nesse fragmento de Isaac, nesses fragmentos soltos, eu já nem sei mais quem eu sou. Eu começo, na verdade, a querer justificar todos os resultados da minha vida como uma consequência do externo, porque eu não consigo entender aonde foi a minha participação, aonde aconteceu a participação, em que momento eu cochilei que não vi as escolhas que fiz, em que momento eu cochilei que não me tornei responsável. Eu falei numa pequena live essa semana sobre as escolhas. Quem está escolhendo para você? É você ou é o seu ego? Você escolhe a viver a vida para diminuir, reduzir seus medos, ou você escolhe a sua vida porque é exatamente aquilo que você quer? A gente já não sabe mais o que é que a gente escolhe. E a gente quer discursos prontos, a gente quer fórmulas mágicas que a gente possa consultar, né? Muitas pessoas ligam para mim e dizem assim, eu estou precisando de um óleo essencial para dor de cabeça, preciso de um óleo essencial para medo, preciso de um floral para pânico, preciso de um óleo para tireoide. E não é assim, né? Os órgãos, eles não adoecem isoladamente. Quando tem uma área do seu corpo doente, todo o seu corpo está doente. Toda a sua mente está doente, todo o seu coração está doente, as suas emoções estão doentes. Então, não se trata a tireoide somente a tireoide, não se trata a enxaqueca somente a enxaqueca, não se trata uma crise de garganta somente a crise de garganta. Se trata tudo, nós somos holísticos, né? Nós somos um holo, um todo. Para algo ter acontecido comigo, existe uma reação em cadeia. Né? Existe toda uma comunicação. As células, elas se comunicam entre si. Elas passam informação o tempo inteiro. Desde que você antes de você virar um embrião, as células da sua mãe já se comunicam entre si. Elas levam essa informação. Quando o embrião começa a surgir, é um embrião carregado de informações celulares. Ou você acha o quê? É apenas a criança nasce parecida com o papai ou com a mamãe, ou nasce com alguma patologia, do nada. Aí a gente escuta muita gente dizer assim, mas isso é karma, né? Existe uma palavra que se chama samskara. A gente escuta muito isso na yoga, a gente estuda a yoga, né? Em samskara. O que é samskara? Samskara são os resultados das escolhas que você faz aqui, hoje, nesse momento. Então, não tem nada que a gente esteja vivendo, que a gente esteja passando, inclusive gerar uma criança, que não seja, na verdade, uma comunicação celular. Das informações, das comunicações, dos alimentos que a gente dá para as nossas crenças, para as nossas emoções. Então, quando você vê toda a sua vida, toda a sua doença separada de você mesmo, do seu interior, é triste. É triste você resumir o câncer, por exemplo, o tratamento do câncer, apenas a quimioterapia, apenas a cirurgia, apenas a medicações fortes, né, para retirar de você aquela célula. É triste ver isso. É triste ver que toda a humanidade ela caminha para essa busca incessante da mágica, do pensamento mágico, da onde as coisas tendem a acontecer sem eu precisar trabalhar por elas. Qual é o sentido da vida? Já parou para pensar que talvez o sentido da vida seja a própria caminhada? Já parou para pensar que a gente nunca chega a lugar nenhum? Se você tem um problema hoje, você trabalha para resolver esse problema. Quando você resolve esse problema, já aparece um outro. Aí você resolve aquele outro, quando você vê, já aparece um outro. Nunca tem fim. Pois é, nunca tem fim. Até você morrer, ainda assim, né? Depois que a gente morre, a gente nem sabe quantos desafios a gente ainda vai ter que passar. O fato é, todos os dias da sua vida, você tem um desafio. Todos os dias da sua vida que você acorda da sua cama e vai viver sua vida, esse é o sentido da sua vida. O sentido da sua vida é viver ela passo a passo. Cada situação que a gente passa, cada decepção que a gente tem,
Cada prazer que a gente tem, cada conquista que a gente consegue, ela é resultado de escolhas que eu fiz. E essas escolhas eu fiz aonde? Na minha trajetória, na minha caminhada. Então, quando a gente pensa assim, eu estou trabalhando para ter uma vida assim assado. Como se essa vida que eu estivesse vivendo, ela não fosse a minha vida. Percebe? Como se eu trabalhar com ela, trabalhar para aquele objetivo, já não fosse muito importante. A forma como eu vou trabalhar para alcançar algum objetivo, seja ele qual for, não é o final de tudo. Alcançar um objetivo não finaliza a tua trajetória. Então a gente nunca pensa nisso. Então a gente nunca valoriza a caminhada, os desafios que a gente vai vivendo. Mas a gente tem uma crise, a gente busca terapia. Passou a crise, a gente abre mão da terapia. Buscar conhecer seus desafios e continuar crescendo nunca foi uma prioridade do ser humano. A prioridade do ser humano se resume à sobrevivência dele prazerosa. Então, por mais que você tenha conquistado muitas coisas na sua vida, a tendência nossa é abandoná-las. A gente tem uma tendência de abandoná-las. Chegou na zona de conforto, a gente abandona. Não tem terapia, não tem prática de yoga, não tem meditação mais, não tem a preocupação com o autoconhecimento, e a gente se engana e diz assim, eu não posso agora porque eu não tenho dinheiro, eu não posso agora porque eu não tenho tempo, porque eu estou com muitos compromissos, mas eu mesmo, já todos os recursos que eu já aprendi, eu estou aplicando em mim. Mentira! Todos nós, professores de yoga, psicólogos, terapeutas, médicos, professores, educadores, o conhecimento, ele é infinito. Você nunca para, sabe, de descobrir coisas. Tem coisas que você leu há 5, 10 anos atrás, que se você for ler agora, é uma outra mente que está interpretando. É uma outra forma de olhar. E aí quando você olha, você percebe que você não sabe de nada e você começa tudo de novo. Você começa tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo, né? Você lê um livro, né? Vocês estão vendo aqui, aqui na minha biblioteca, eu tenho muitos livros de yoga, muitos livros de meditação, muitos livros de autoconhecimento, de técnicas de meditação. Eu pego um desses livros, quando eu vou ler, eu digo, meu gente, como é que eu não vi isso? Por quê? Porque eu não estava pronta para aquela informação. Então, a nossa caminhada, a nossa trajetória, ela é a grande meta. A grande meta da nossa vida é a nossa trajetória. É valorizar o nosso dia a dia, tornar o nosso dia a dia, na verdade, otimizar cada passo que eu dou, cada decisão, cada experiência que eu viva, ela não é em vão, gente. Cada experiência que você vive, ela é para a sua vida inteira, ela é eterna, ela é importantíssima. Cada experiência que você tem, ela é um enigma que vai ser decifrado lá na frente. Então você precisa estar presente em cada experiência que você vive. Você precisa fazer com que cada dor que você tenha valido a pena. Você precisa fazer que cada conhecimento que você teve, que você adquiriu, né, veio por dor, por prazer, tem que ter valido a pena. Não pode simplesmente virar passado. Não é algo que você passou e você diz simplesmente assim, eu já passei por isso, agora graças a Deus eu tô livre. Não, aquilo ali é uma âncora, porque quando você estiver lá na frente passando uma coisa pior, você olha para trás e você lembra, mas eu já passei por aquilo. Eu tenho os recursos para passar por isso também. Eu tenho os recursos para seguir adiante. A história da sua vida, ela é muito importante para você. Sabe? Não é só o futuro que você quer almejar. Não é só as coisas que você quer conquistar. Mas tudo que você já conquistou, tudo que você já atravessou, é o que te impulsiona para o teu futuro. E quando você não valoriza isso, quando você não presta atenção a isso, você tende a fazer escolhas sem a consciência, sem valorizar cada passo que já foi dado. Então você torna a sua vida sem sentido, mas é você que torna. Porque cada passo que você dá é uma consequência do passo anterior. Cada passo que você deu há 5 dias atrás, cada escolha que você fez há 5 dias atrás, te jogou aqui na frente, é um resultado desses passos. Então, valorizar cada passo dado é muito importante. Reconhecer
cada passo dado. E às vezes eu fico vendo, né, como eu já trabalho e já formei muitos alunos, eu vejo que muitos alunos, muitos terapeutas que já passaram pelas minhas formações, pelas experiências comigo, eles percebem que eles crescem muito, 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 muito. Daqui a pouco eles cortam aquilo, eles vão para uma outra perspectiva. Percebe? E aquilo ali que ele aprendeu, ele acha que aquilo não é mais importante para ele. E aí o foco dele continua sendo no futuro. No futuro, no futuro. Em algum momento, quando ele se vê afogado nas tristezas dele, a única coisa que ele precisa é olhar para trás. E valorizar todos os passos que o trouxeram até ali. E lembrar que tudo que você está vivendo hoje, você não viveu hoje só porque caiu na sua cabeça. Foi uma consequência. Então, cada passo que você deu hoje é um resultado do passo que você deu ontem. Então, trabalhar cada dia da sua vida, entender que as buscas no seu trabalho, as decisões que você toma no seu trabalho, gente, enobrece o homem profundamente. O trabalho, ele traz para você todas as realizações que você deseja. Uma pessoa, quando ela sai para trabalhar, ela sai para contribuir. Ela sai para contribuir com os outros. O trabalho é isso. O trabalho é a tua expressão da tua criatividade e uma doação do teu serviço. O trabalho é uma troca. Então, quando você trabalha com peso, quando você trabalha achando que tudo aquilo que você está trabalhando, se dedicando é pesado para você, você não está valorizando nem o seu próprio esforço. Você não está percebendo que essa troca, ela é divina, ela é uma bênção. Então, o trabalho não deveria ser pesado para ninguém. Porque o trabalho é uma doação. O trabalho é um karma yoga, é um serviço prestado. E quando há um serviço prestado, ele deve ser o melhor serviço que você pode dar. Porque você inevitavelmente vai receber algo em troca. Se você trabalha, se você se esforça, se você se dedica, né? Então, obviamente você recebe o salário o resultado daquele trabalho. Ok, você pode pensar, poxa, mas que eu trabalho muito e ganho pouco. Faça talvez umas escolhas melhores. Talvez você ganhe pouco porque você tenha medo de ousar. Não é o trabalho que você faz, é o trabalho que você escolheu. Então, na verdade, a ideia de sempre estarmos responsabilizando o nosso externo tira o foco, na verdade, das escolhas que nós fizemos lá atrás. Então, para mim, não tem coisa mais bonita do que o trabalho. Não tem coisa mais honrada, mais nobre do que você prestar um serviço. Então, imagina você que pode ser um massoterapeuta, um psicólogo, um professor, né? Você sai da sua casa, né? E você vai prestar o serviço para alguém, e esse alguém vai te pagar esse serviço. Mas essa pessoa trabalhou 30 dias para ela receber aquele dinheiro. Aquilo é fruto do suor dela. Então, pagar uma coisa ou comprar uma coisa de você significa confiar naquilo que você está dando. É uma troca. Então, se você está ali me pedindo um serviço e você vai me pagar por ele, você está, de uma certa forma, pagando as minhas contas e eu estou dando aquilo que você está precisando. Então, a gente precisava entender a ética. Então, o yoga ensina isso. O yoga ensina muito mais do que asanas. O yoga ensina muito mais do que poses. O yoga ensina a honrar o seu trabalho, a honrar cada escolha que você faz na sua vida. Fazer essa doação do seu serviço com amor, com comprometimento. Fazer a doação do seu amor para o seu companheiro, ou para a sua companheira, para o seu filho, com comprometimento. Não com expectativa, né, de que aquilo vai te salvar. Não com a expectativa de que aquilo vai te tirar a responsabilidade que você tem que ter da sua própria vida. É muito lamentável a gente ver tantas mulheres que morrem de câncer de mama, tantas mulheres que morrem de câncer de útero, tantos homens também que morrem de câncer de próstata, né? O câncer, na verdade, é uma negação da vida, né? É uma alimentação das amarguras, das mágoas, né? E só quem tem mágoa e amargura é uma pessoa que tem frustração com a vida. É uma pessoa que esperou da vida muita coisa, mas não percebeu
que a vida é uma resposta das decisões dela. A vida que você tem hoje é consequência do seu trabalho, é uma consequência da sua dedicação, do serviço que você prestou. Então, prestar o serviço, vender não importa se é, o meu serviço é vender um computador. Não é tão importante. Quem disse que não é? Você trabalha numa loja e vende computador. O seu trabalho é muito importante. Você é um vendedor e a pessoa que for comprar o computador, ela está comprando porque ela precisa. Pode ser um objeto de trabalho. Ela vai confiar no que você está falando, no que você está vendendo. Então, você precisa ser o melhor vendedor. E tudo isso é pura energia. Por a gente acreditar que não é energia, é que a gente faz tudo de qualquer jeito. E a gente não entende que a eletricidade, ela está no corpo da gente. Ou você acha que a fala, o piscar dos olhos, né, o movimento das mãos, o ato de andar e respirar é do nada. É de uma eletricidade. Somos movidos à eletricidade. A água que está no nosso corpo é um catalisador elétrico. Então, tudo que sai da minha boca, cada ato que eu faço, cada expressão, cada escolha que eu faço, ela está carregada de eletricidade. Ela está carregada de energia. Isso serve para os pensamentos mórbidos. Isso serve para as reclamações constantes. Isso serve para as lamentações que geram seu câncer. Então, de uma forma geral, o meu apelo, as minhas lives da segunda-feira, elas podem não ser muito interessantes, né? Porque, na verdade, o que eu digo toda semana, incansavelmente, é: seja responsável pela sua vida. Seja realmente responsável. Pare de julgar os outros. Pare de responsabilizar os outros pela sua tristeza, pela sua doença, pelas suas dores. Olhe, na verdade, para o que é seu. Vale muito a pena você tomar conta da sua escuridão e tomar conta da sua luz também. Vale muito a pena. Então, imagina, né? Falar sobre o trabalho para mim é uma coisa muito maravilhosa. Porque a forma que eu tenho, através do meu trabalho, de contribuir com a vida de alguém, com a saúde de alguém. Por um acaso eu trabalho na área de saúde, na saúde mental e emocional, física também, né? Mas eu tenho total consciência de que quando eu estou trabalhando, eu estou servindo. E quando eu estou servindo, eu estou recebendo também. Então, essa troca consciente de eu entender de que eu dou aquilo que eu recebo e eu recebo aquilo que eu dou, me faz responsável. Então, se você acha que enganar alguém, que vender um serviço do qual você não pode dar conta, sabe? De você vender ilusões, né? Se você acha que isso não tem consequências sim. Se você acha que amar é esperar que a pessoa realize todos os seus desejos, isso tem consequências sim. Porque imagina o que é alguém me amar, né, esperando que eu salve ela todos os dias. Veja como é pesado isso. Quando eu tenho todos os dias da minha vida que atravessar mares e mares de desafios. Entrar em contato todos os dias com as minhas próprias sombras e minha luz. E ainda ter que ser responsável pela tua felicidade. Então é muito importante, né, que a gente comece a olhar para isso com uma certa clareza. Enquanto o ser humano se deixar levar pela ilusão, seremos marionetes das emoções. Seremos marionetes das mentes, que serão marionetes de outras mentes, de outras mentes, de outras mentes. Mais uma vez eu sugiro para vocês, por favor, se você quer ter uma clareza mental cada vez maior, procure entender como é que você funciona. Olhe lá, sabe, o Dilema das Redes que está no Netflix, que fala de como nós funcionamos aqui, ó, nesse Instagram, de como nós somos levados ao vício para encher os bolsos de milionários, de multimilionários, que nessa vida e nas próximas encarnações ele não vai conseguir gastar o dinheiro que ele ganhou da gente. Entende? E que para ele tudo bem. Para ele tudo bem que crianças sejam hoje viciadas em celular, que sejam viciadas em aplicativos. Não importa. Por quê? Porque nós estamos separados o tempo todo do outro. Nós achamos que cada ação nossa não reverbera nas pessoas. As pessoas, os grandes empresários esquecem
que eles estão lá porque existem os consumidores como nós. Nós consumimos a grande massa humana, né? A grande massa mais humilde é que é responsável, na verdade, por consumir toda a fabricação das grandes empresas. Se nós não comprássemos, se nós não trabalhássemos como trabalhamos e desejássemos coisas como desejamos, essas pessoas não existiriam. Então você que é um consumidor é uma pessoa importante. Você que é um contribuinte na prefeitura, no estado, no governo, é uma pessoa importante. As pessoas que trabalham lá naquela caixa lá em cima são pessoas que estão ali para servir ao público, servir a todos nós. Esqueci o nomezinho agora, mas enfim, né? Nós somos pessoas que estamos o tempo todo servindo e esquecemos que estamos servindo. E aí quando a gente pensa que é um juiz, que é um médico, ele acha que está fazendo um favor. Não, é tudo uma troca. Tudo é uma troca. As emoções que a gente sente são responsáveis são resultado das nossas formas de pensar. E as escolhas, a vida que a gente tem é resultado da nossa forma de escolher. Então, eu vou continuar insistindo, né? Vou continuar insistindo não só para vocês, mas para mim. Acreditando que dia a dia, passo a passo da minha vida, cada passo que eu dou, né? Ele é o resultado do passo anterior. Então, não importa as críticas que você receba, não importa as desmotivações que a vida possa ter possivelmente trazido para você. Não importa as decepções amorosas que você tenha tido. Antes de você querer entender o porquê você não está como você gostaria de estar, se pergunte quais foram as escolhas que você fez. Essa foi a deixa que eu falei da semana passada e essa é a deixa que eu vou deixar hoje para cada um de nós, sabe? Eu lamento bastante tudo que nós estamos vivendo. Eu lamento bastante, mas eu posso garantir que tudo isso que a gente está vivendo, sabe? Infelizmente é uma consequência e é necessário. O ser humano só começa a olhar com mais profundidade quando ele está sentindo dor. Então a dor também é sagrada. A dor também é uma comunicação divina. A dor também é uma expressão de amor do Criador. Suplicando, sabe? Para que aquele ser humano olhe para tudo com um pouco mais de carinho e responsabilidade. Então fica aqui a minha dica para vocês, tá? Até a próxima segunda-feira, onde eu vou trazer uns conteúdos um pouco mais teóricos, né? Vou informar para vocês o quanto a yoga pode mudar a sua vida. Se você quer realmente fazer mudanças significativas na sua vida, se você quer realmente parar de estar correndo atrás de coisas mágicas, se você realmente quer ser o coordenador da sua vida, o gerente da sua vida, pense, eu posso te garantir, se você tiver disponibilidade para vivenciar a verdadeira yoga, aquela yoga que ensina você a trazer para você as coisas boas e evitar as coisas ruins, aquela yoga que leva para você o conhecimento de quem você é e do que você se tornou. Se você realmente mergulhasse nessa proposta, você ia perceber o quão forte você é para transformar a sua vida. Então, na verdade, a yoga pode trazer para você que tem câncer de mama, para você que já teve o câncer de mama, para você que tem um histórico de câncer de mama na família e que você não quer isso para você, tá? Eu espero que a minha contribuição de tornar você responsável seja tão importante quanto o remédio que você está buscando para se curar, sabe? Para que você possa dar uma chance para conhecer o teu inconsciente, para que você possa dar uma chance para conhecer o teu coração, que é a morada do Criador. Entende? Então, de fato, existem conhecimentos do yoga que eu gostaria de compartilhar com vocês por uma outra perspectiva. A yoga não é religião. Ela veio chegar no Vedantismo muito depois. O hinduísmo incluiu de braços abertos, na verdade, a yoga. Mas a yoga ela não é hinduísta. A yoga existe antes do Vedantismo. A yoga existe antes das religiões. Existe um histórico de cristãos praticando yoga há muitos e muitos anos atrás.
Entende? Porque vê a yoga como uma conduta para salvar a alma e salvar o corpo. Então a yoga não é uma promessa abstrata. Por que não é uma promessa abstrata? Porque você tem que participar dela. Então, se você quer conhecer um pouco mais a ciência do yoga, eu estou fazendo aqui esse convite para você. Eu não estou querendo cobrar nada, não estou te fazendo propostas para você pagar mensalidade de nada, nem te vender nenhum produto. Eu quero que você se dê a oportunidade de conhecer uma ferramenta que realmente pode trazer para você a cura da sua alma, a cura da sua mente. Porque para isso você precisa participar da sua vida. Para isso você precisa realmente entender os mecanismos de ferramentas que fazem com que você trabalhe. Você tem que trabalhar para você ter a vida que você quer. Mas não é um trabalho duro, sabe? Aquele trabalho que você usa as mãos ou a boca. É um trabalho da alma. É um trabalho de si, um trabalho para dentro. Então, se você quiser realmente saber a proposta e como quer, qual é a ferramenta forte que você realmente pode transformar a sua vida, eu estou te fazendo esse convite, tá? Eu vou disponibilizar aulas gratuitas, inclusive, de estudos da yoga, estudos históricos, revelando para você a forma como a yoga surgiu, como ela pode beneficiar você, em todos os aspectos. O entendimento de sua origem. E ela não tem nada a ver com religião. A yoga é realmente uma ciência. O convite está feito aí. Toda segunda-feira eu estou vindo aqui compartilhando as minhas experiências. Não sou uma grande mestra, não sou uma grande deusa, nem iluminada. Eu sou uma pessoa que só tem experiências para compartilhar. Experiências também de muita dor, de muita frustração, de muitos erros cometidos, exatamente por não valorizar os passos que foram dados lá atrás. Hoje, eu vivo cada vez mais sem medos. Cada vez mais eu vou olhando e tendo uma sensação do meu empoderamento. E isso não tem preço. Hoje, eu olho para tudo isso, eu olho para toda a vida, eu olho para todas as pessoas, eu olho para todas as críticas, sem nenhum julgamento. E isso não tem preço. Hoje, para mim, a coisa mais importante da minha vida é a minha autenticidade. Para mim, cada cliente que eu atendo é uma doação do meu amor, da minha consciência, do meu compromisso com a troca. Então, a ética ela é muito importante na vida de um yogi. Na vida de um sadhaka, de um estudante de yoga. A ética é muito importante. O sentimento do servir está dentro de você a cada dia que você acorda. E é muito importante que você olhe para isso. É muito importante que cada coisa que você faça, cada serviço que você preste, ele seja feito com toda doação, todo amor, toda verdade. Porque a vida é isso. Ela é uma troca. Aquilo que você dá, a forma como você dá, inevitavelmente volta para você. Então, se você que está me ouvindo agora, vai me ouvir depois, tá? Sentir que a tua vida não está exatamente como você gostaria. Pense um pouco nisso. Qual tem sido a sua contribuição com o seu serviço? O que é que você tem dado para ter recebido isso em troca? O que é que você tem dado para receber em troca a tristeza? O que é que você tem dado para receber de volta a frustração, a amargura, a raiva, a tristeza ou o medo? Observe qual tem sido a sua contribuição, porque essa energia que voltou para você, ou está voltando para você, ela é o passo seguinte, né? Ela é resultado do passo que você deu lá atrás. Então, olhem para isso com carinho. Olhem para isso sem tantos julgamentos, né? Olhem para tudo isso, para todos esses encontros das segundas-feiras, como um momento de reflexão, não como verdade absoluta, mas com um pequeno e humilde momento de reflexão. Pode ser que todas essas palavras que eu esteja compartilhando com você não cheguem a lugar nenhum, mas pode ser que uma única palavra faça uma diferença. Para mim hoje, eu tenho certeza absoluta, com todas as forças da minha vida, que o momento mais importante da minha vida é agora. A meta é a caminhada. Os momentos mais importantes da sua vida é a sua trajetória. Não crie objetivos para o futuro. Porque se você só pensar no que vai ser no futuro, no que você quer almejar, no que você quer conquistar, e esquecer os passos que você está dando agora, pode ser que você esteja andando em círculo e não esteja percebendo. Ok?
fica aqui a minha contribuição para que a gente possa começar uma semana bem legal. Se você curtiu essas falas que eu compartilhei hoje com vocês, vocês printem a tela, né? Vão lá no meu Instagram ou aqui no próprio Instagram do Pura Luz, reporta essa live de hoje, seu comentário, tá? Leva para você com carinho. Sempre que você se disponibilizar a escutar as minhas lives, venha com o coração aberto, sabe? Venha com o coração aberto para ouvir, sem críticas, apenas sentir se o que eu estou falando faz sentido para você. Não se rebele antes de você sentir. O ato de rebelar-se é o ato, literalmente, de rejeitar o novo. A pessoa que não experiencia o ouvir, né, aquilo que você não concorda, mas a disponibiliza a ouvir, pode trazer clareza para você. Pode trazer clareza de suas próprias ações, suas próprias atitudes. Você pode estar perdendo uma grande oportunidade de conhecer algo que pode mudar a sua vida. Então, seja sempre aberto, não só para mim, mas para qualquer pessoa que estiver compartilhando suas experiências e que estiver disponível para passar os seus conhecimentos. Cada um de nós é um mestre na vida de alguém. Pode ter certeza disso. E quando você não se torna responsável pelos seus próprios sentimentos, e quando você não percebe que os passos que você está dando, né, são, na verdade, passos somente em busca de prazer, quando você não percebe que seu trabalho é um serviço para a humanidade, que seu trabalho é um karma yoga, cada escolha que você faz, o trabalho, meu Deus, o trabalho é um serviço, o trabalho é uma doação, ele precisa ser feito com toda intensidade, ele precisa ser feito com todo amor. Tudo é trabalho, tudo. Até uma festa que você estiver compartilhando, você teve seu trabalho. Você gastou um tempo para montar. Até um jantar que você fez é um trabalho. Então, o trabalho é algo sagrado. O trabalho é um serviço. Viver é servir. Viver é servir. Você vive literalmente para servir, mesmo que você não perceba. Mas não é um servir, sabe, que é em desarmonia. Não é um servir de resignação. Não é um servir onde você se abandona. Mas é um servir com autenticidade. É um servir com comprometimento. Então, o câncer está aí para que a gente possa conhecê-lo. O câncer não está para matar ninguém. O câncer está para tornar a gente mais consciente. Certo? Eu espero que de verdade vocês possam ter cada vez mais responsabilidade com cada coisa que você esteja fazendo. Porque cada coisa que você fizer na sua vida, não importa, cada coisa que você faça está sendo um serviço. Cada coisa que você faça é uma prestação de serviço para alguém, mesmo que esse alguém não veja isso. Tudo é uma expressão do seu trabalho. Então, o trabalho faz parte da vida do homem. O trabalho é a caminhada. Você passa mais tempo no seu trabalho do que em outros momentos da sua vida. Já parou para se perguntar por quê? Porque o seu trabalho é muito importante. É a sua doação. Estamos aqui para doar, mas doar de forma correta. Não doar de forma maquiavélica, estratégica, mas de forma equilibrada. Entende? Por isso que tudo que você dá, precisa também receber. E precisa receber na mesma intensidade que você dá. Então, se você não está recebendo com a intensidade que você gostaria, pense a respeito. Pense a respeito. Nunca olhe para o externo como se fosse responsável pela sua situação. Porque a nossa situação, ela é uma consequência de cada passo que você dá. Ok? Nunca esqueçam disso. Muito obrigada por me ouvir. Compartilhem, se você quiser, essa live de hoje, mesmo que ela tenha acabado. Ela vai ficar gravada aí no GVT, certo? Às quartas-feiras eu tenho meu grupo de codependência, estão todos convidados. Quem não se inscreveu ainda pode se inscrever, é gratuito esse mês, você não precisa pagar nada, ok? Então, é uma doação. Fica aí o meu carinho, a minha gratidão por essa troca maravilhosa. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Todos bem-vindos à vida. Namastê.